queria te convidar a abrir comigo lá no Evangelho segundo João, capítulo 10, a partir do versículo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo 10, a partir do versículo 11. É o texto, né, que Deus me levou a meditar para escrever esse livro. João, capítulo 10, versículo de número 11. Eu vou fazer uma leitura direta até o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Baixo da oração do meu pastor, queridos, esse texto, assim, quando Deus colocou no meu coração de escrever esse livro, é porque esse texto sempre ardeu no meu coração. Toda vez que eu lia esse texto, Deus falava comigo de alguma forma. E então, em determinado tempo, eu resolvi começar a botar no papel, a escrever aquilo que Deus vinha fazendo comigo. Falando comigo, sem nenhuma pretensão inicial de ser um livro, mas escrevendo. E até um dia que eu percebi que poderia sim se tornar um livro, algo que eu pudesse passar aquilo que Deus vinha falando comigo para outras pessoas. O objetivo desse livro nunca foi ser um livro de regras para pastores. Às vezes as pessoas olham o título e pensam: o pastor Anderson escreveu um livro de regras para pastores, características de um bom pastor. Não, nunca foi esse o propósito, ainda que possa ser um instrumento para auxiliar aqueles que iniciam o seu ministério, tanto o ministério pastoral quanto o ministério de uma liderança, né, em qualquer área da igreja. Mas o propósito maior que Deus sempre falou comigo e chamou-me a atenção nesse texto, que me fez escrever, foi trazer às ovelhas o entendimento do exemplo, do modelo do verdadeiro pastor. Vivemos um tempo, como falei ainda há pouco, que a gente precisa ter muito cuidado a quem nós estamos entregando as nossas vidas espirituais para ser conduzidas. Infelizmente, nem todos que se colocam num púlpito, se apresentam com um título de pastor, verdadeiramente são. E é importante, queridos, né, que a igreja do Senhor, que as ovelhas do Senhor, elas possam olhar para o modelo e possam fazer as suas próprias avaliações e comparações, para então saberem que se de fato estão debaixo, né, da liderança de um verdadeiro servo de Deus chamado por Jesus. E voltando ao texto aqui, no versículo 11, inicia dizendo assim: eu sou o bom pastor. Aqui Jesus inicia esse ensinamento, né? Assim como o ministério de Jesus foi um ministério de ensino, os 3 anos de ministério aqui nessa terra foi um ministério de levar a palavra, de ensinar a palavra. E aqui, mais uma vez, ele estava ensinando aos seus discípulos, ensinando as pessoas que viviam ao redor dele, né, no seu caminhar. E aqui a primeira coisa aqui desse versículo 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. O que Jesus estava fazendo ali, queridos, e o que a gente precisa ter também pleno entendimento, conhecimento, é que ele se apresenta como o bom pastor. Ele não diz: olha, eu sou um bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. O que Jesus quer dizer com isso é que ele é
o modelo, amém? O exemplo, aquele que nós devemos olhar para a vida, para o ministério, para aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito dele e entender que é o modelo a ser seguido, não só por aqueles que são chamados ao ministério pastoral, mas por todos os discípulos e servos de Deus. Jesus é o modelo, amém? Jesus é o bom pastor. E aí, por que Jesus é o exemplo, é o modelo a ser seguido? Por que nós devemos olhar para Jesus como esse exemplo maior? Porque o próprio versículo diz, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Querido, Jesus é o único dono das ovelhas, porque foi Ele quem entregou a sua vida na cruz do Calvário por mim, por você e por todos. Então as ovelhas são de Jesus, amém? E isso precisa ser claro no coração daqueles que o Senhor chamou para conduzir as suas ovelhas. Aqueles que o Senhor chamou e o Senhor chama servos para serem seus representantes aqui na terra, conduzindo o seu rebanho. Nós, como pastores, nós precisamos ter esse entendimento que as ovelhas não são nossas, mas as ovelhas são de Jesus. E isso traz para nós uma responsabilidade muito maior ainda, porque precisamos conduzir as ovelhas de Jesus com cuidado, com zelo, com amor, porque um dia nós prestaremos contas ao Senhor disso. Um dia o Senhor vai nos chamar e nós teremos que dar conta das ovelhas do Senhor. Então, é uma função importante, é uma função de muita responsabilidade, e aí para que nós possamos exercê-la de fato, como Jesus espera de nós, nós precisamos sempre olhar para o modelo, amém? Olhar para Jesus, olhar para o exemplo de Jesus, e aí sim, nós podemos então sermos usados por Ele para conduzir o seu rebanho aqui nessa terra. A ovelha não é minha, a ovelha não é do pastor Gama, mas a ovelha é de Jesus, amém? Nós todos somos ovelhas de um bom pastor, do bom pastor, que é Jesus Cristo. E os pastores, por Ele levantado aqui nessa terra, são apenas instrumentos do Senhor, para guiá-las aqui no tempo que aqui estiverem. E seguindo o versículo 12 diz assim, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. E aqui Jesus então apresenta um novo personagem nesse texto. Ele fala sobre o mercenário. E ele diz aqui, logo no início do versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Então o Senhor está dizendo que existem aqueles que Ele levantou para pastorear as suas ovelhas aqui nesta terra, mas existem alguns que, apesar de usarem o título, não foram chamados por Jesus para essa função, para essa missão. E se você for olhar o que significa mercenário no dicionário, vai dizer que é aquele que procura vantagem pessoal ou material. Então, o que Jesus está dizendo é que há figuras que se apresentarão, e aqui ele estava fazendo uma chamada, trazendo um entendimento, e nós hoje vivemos esse tempo em que há figuras que se apresentam como pastores, mas que de fato não são, porque não foram chamadas por Jesus para essa função, para essa missão. Se auto-intitulam pastores, muitas vezes entendem e olham para a Igreja de Cristo como uma forma de terem suas necessidades pessoais e materiais supridas, mas muitas vezes não é pela questão financeira, e quando a gente fala mercenário, a gente sempre liga à questão financeira, a pessoas que querem usufruir financeiramente das ovelhas. Não. Há mercenários, há pessoas que se intitulam pastor nos dias de hoje, mas que não necessariamente querem o meu ou o seu dinheiro, mas querem notoriedade, mas querem estar à vista de todos, querem ser reconhecidos, querem ter poder sobre as pessoas. Isso é uma forma de obter uma vantagem pessoal, amém? E a gente precisa estar muito ligado com isso, porque Jesus já nos chamava a atenção naquele tempo, e hoje a gente está vivendo esse tempo. E aí a palavra diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, e aí Jesus deixa claro, olha, o mercenário não é dono das ovelhas, como ninguém é, mas muitas vezes esses que se apresentam para uma função que não foi chamado por Jesus para isso, eles querem ser dono das ovelhas.
Eles querem dizer tudo que as ovelhas têm que fazer. Eles querem ter as ovelhas em suas mãos e guiar, e dizer, e se meter em todas as áreas das vidas das ovelhas. Tem pastores que querem ter o poder de vida e morte sobre a vida das ovelhas, e só Jesus tem todo o poder sobre a vida das suas ovelhas. Por quê? Porque não olham para o modelo, queridos. Porque não foram chamados para esse propósito e não olham para o modelo de Jesus para que possa conduzir as ovelhas de Cristo conforme a direção do Senhor. E aí, esses, queridos, que não têm o chamado, que não foram levantados pelo Senhor, mas que querem se apropriar de uma missão, de um chamado, de um ministério que não foi entregue por Jesus, a palavra de Deus diz aqui, ó, quando ele vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Sabe o que é o lobo nas nossas vidas? O lobo é o diabo, a representação do diabo, quando ele ataca-nos, né? Quando ele vem interferir nas nossas vidas. O lobo é uma doença, o lobo é um problema financeiro. O lobo, queridos, é tudo aquilo que vem para sugar, tirar a nossa vida, tirar a nossa paz, aquilo que vem roubar algo de nós. E aí, queridos, na hora que a gente mais precisa, né? Na hora que a ovelha está passando por esse tempo, por esse momento, por essa necessidade, e que precisa de fato de um pastor que esteja ali com ela, cuidando, zelando, direcionando, sendo um instrumento de Deus, dedicando seu tempo para essas ovelhas, se for um mercenário, não vai ter, porque ele abandona as ovelhas e foge. Por quê? Porque não é pastor. Porque não tem essa essência no coração, porque não foi chamado para isso. O interesse dele é outro, não é cuidar das ovelhas de Jesus. Eu costumo resumir o chamado pastoral como o ministério e o chamado para cuidar, queridos, não tem outra palavra, né? Foi isso que eu aprendi aqui nesse lugar quando cheguei. Passei 15 anos antes de vir para cá, nós nós frequentávamos outra igreja durante 15 anos, mas quando eu cheguei aqui é que eu entendi o que era ser verdadeiramente cuidado, pastoreado por um verdadeiro pastor, por alguém que se importa com as ovelhas, como é o nosso pastor. E se eu fosse perguntar aqui a vocês, todos teriam aqui um testemunho a dar. Mas aquele que não tem o chamado, queridos, aquele que só quer usufruir, aquele que só quer tirar a lã da ovelha, ele não se importa, ele não está junto, ele não se importa se você está passando por um problema ou não, ele não quer dar o seu tempo para que possa estar junto de você, te auxiliando no dia mau, no tempo ruim da sua vida. E aí o texto ainda diz, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Quando uma figura dessa está à frente de uma igreja, queridos, quando as pessoas, não conhecendo esse líder, entregam suas vidas espirituais a essas pessoas, queridos, isso traz um grave problema em muitas congregações, que hoje não são lideradas por verdadeiros pastores, porque a palavra diz que quando vem o problema, quando a situação difícil vem, quando o diabo se manifesta, ele arrebata porque não tem um pastor para cuidar, porque não tem um pastor para zelar, porque não tem um pastor para intervir naquela situação. E não só arrebata muitos e dispersa outros. Causa um problema na igreja do Senhor. Muitas ovelhas, queridos, se desviam da presença do Senhor por causa de mercenários que se apresentam como pastores. E por isso a gente precisa ter absoluto cuidado. Nesse meu pouco tempo de ministério pastoral, e o pastor Gama já deve ter passado por isso muitas e muitas vezes, pessoas já me procuraram para dizer, olha pastor, eu senti no coração de que aqui não é mais o meu tempo de ficar aqui nessa igreja, Deus está me direcionando para outro lugar. Ou então, pessoas que dizem assim, olha, eu estou mudando de bairro, vou morar longe, vou precisar de congregar em outro lugar, amém? E cada um sabe o que Deus fala ao seu coração e tem as suas questões. O que eu procuro dizer para essas pessoas é o seguinte, antes de você vai sair daqui, você vai para uma outra congregação, mas antes de você, de fato, decidir congregar naquele lugar, conheça o pastor dessa igreja. Procure conhecer a vida do pastor dessa igreja. Procure saber quem ele é, de onde ele veio.
por quem ele é liderado, quem o ordenou ao ministério pastoral, porque tem muita gente aí, queridos, que está pondo a mão na sua própria cabeça e está se ungindo pastor. E se a gente não tiver esse cuidado, a gente está entregando as nossas vidas espirituais, volto a dizer, para pessoas que vão ser verdadeiramente, ter verdadeiramente cuidado conosco. E aí, seguindo, o versículo 14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E aqui Jesus fala mais uma característica daquele que o Senhor chamou ao ministério pastoral. Nós precisamos, como pastores, nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus em tudo. E aqui, Jesus está dizendo, olha, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O verdadeiro pastor, aquele que foi chamado por Jesus para conduzir as suas ovelhas, ele precisa conhecer as ovelhas, queridos. E para conhecer não tem outra forma a não ser tendo relacionamento. Precisa se relacionar, precisa estar junto, precisa dar tempo para que as ovelhas possam procurá-lo, possam conversar, ele possa conhecer a ovelha, as suas necessidades, as suas dificuldades. Precisa se relacionar, não dá para você pastorear sem conhecer, não dá para você conduzir as ovelhas do Senhor se você não conhecê-las. Jesus está dizendo que eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E o pastor precisa dedicar esse tempo, faz parte, é inerente ao ministério pastoral. Então, se você olha a pessoas que não queiram estar no meio, não queiram conduzir as ovelhas, não queiram estar junto com as ovelhas, não queiram, não vou perder meu tempo, eu não dedique o seu tempo, nós estávamos falando isso ali no gabinete, a pessoa está lá, às vezes, sofrendo na sua casa, passando por dificuldades, às vezes deixa de vir para a igreja e passa 1, 2, 3 semanas e o pastor não sente falta daquela vida. Desculpa, tem alguma coisa errada. Se dedicar tempo faz parte do nosso ministério. Para isso nós fomos chamados. Então, é preciso se relacionar. Não tem outra forma de conhecer se não for se relacionando. E da mesma forma, a ovelha precisa conhecer o pastor. A vida de um pastor não pode ser uma caixa preta de avião que ninguém sabe o que tem lá dentro. Precisa de ter transparência, precisa se fazer conhecido. Sabe? Quando eu cheguei aqui, eu lembro muito bem, em 2011, entrei por aquela porta e no primeiro culto fui até recebido pelo nosso querido Flávio, missionário Flávio, que hoje está lá na freguesia, e ele me recebeu, sentou ali, conversou comigo. No final do culto, ele chamou o pastor, me apresentou o pastor, e conversamos um pouco. Depois, no culto seguinte, vim com a minha esposa, no primeiro dia vim só eu e a Juliana, minha filha, no segundo domingo vim com a minha esposa, e ficamos, e logo a gente sentou, foi conversar, e ele foi conhecer a mim, conhecer a gente, e eu poder conhecer um pouco dele, contando um pouco da história dele. E é isso, queridos, a vida nossa tem que ser uma vida de relacionamento, de transparência. E tem pessoas que entram numa igreja, congregam numa igreja e não sabem nada daquela liderança que está ali, daquele pastor, né, que tem aquele título que está ali, não sabe de onde ele veio, não sabe qual é a origem dele, não sabe se de fato ele foi chamado por Jesus para essa missão. Então, é preciso ter relacionamento. E aqui ele diz no versículo 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Esse dar a vida pelas ovelhas, queridos, não é o mesmo que Jesus fez por nós, porque nós não podemos, nós jamais teríamos condições disso, porque Jesus verdadeiramente entregou a sua vida na cruz por nós. Mas para nós que fomos chamados ao ministério pastoral, dar a vida pelas ovelhas é exatamente isso, é estar disponível para elas, amém? É estar se relacionando com elas, é você saber que quando você precisar, você tem um pastor, e aqui nessa igreja você tem um pastor, que é disponível para você, que você quando precisar você pode contar, que você não vai passar pela tua dificuldade sozinho, só se você quiser, mas se você buscar, ele sempre vai estar atento às suas demandas. Mas tem lugares que a gente não consegue receber isso, a gente não tem essa proximidade. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está lá não foi chamada para esse ministério. E aí vamos seguir, versículo de número 16. Diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco,
preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Mais uma característica daquele que de fato foi chamado por Jesus para conduzir as ovelhas. E é isso, queridos, que esse livro, né, eu vou colocando a despeito de cada versículo para chamar a tua atenção. Uma característica, mais uma delas, é que um pastor, ele é um inconformado com as ovelhas perdidas. Um inconformado. Ainda que possa ser um pastor de uma congregação com milhares de membros, mas ele sempre vai estar pensando naquela que está lá fora, perdida. Ele não vai se contentar, ele não vai achar, já tem muita gente aqui dentro dessa igreja. Sabe? Nós temos conversado, o pastor tem falado isso no CCM, a ministração dele foi a esse respeito, e ele sempre teve isso no seu coração, que a igreja precisa ir para fora, que a igreja precisa evangelizar. Não dá para se contentar com um número, ainda que o número de membros da igreja seja muito grande. Um verdadeiro pastor, ele se incomoda, ele é confrontado pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo pelo qual foi chamado por Jesus para fazer. A palavra diz aqui, olha, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Jesus estava dizendo, olha, tem muita gente aqui no meu entorno, tem uma multidão aqui, mas eu não me contento, porque eu sei que tem muito mais vidas aí precisando de me ouvir. E um verdadeiro pastor, ele é um inconformado. E nos tempos que nós estamos vivendo, e tudo que, né, nós estamos enxergando, aquilo que estamos sendo ministrado, o pastor tem ministrado sobre isso, queridos, nós precisamos cada vez mais ser inconformados com as ovelhas perdidas do Senhor. E se você quer ver um detalhe, uma igreja que tem um pastor inconformado, uma igreja que de fato foi chamado por Jesus para, que tem um pastor que foi chamado por Jesus para liderar as suas ovelhas e conduzir, essa igreja, ela olha para o seu pastor, ela sabe, o pastor, ele faz com que as ovelhas tenham esse mesmo sentimento no coração de ir para fora e falar do amor de Cristo para resgatar as almas perdidas. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que não fica dentro das quatro paredes, é uma igreja que de fato é liderada por um pastor que foi chamado por Jesus, e essa igreja faz isso, sempre foi motivada a isso. Eu lembro quando, e queridos, eu estou aqui falando e vem à memória muitas coisas que eu vivi aqui, então por isso estou citando exemplos do que eu vivi aqui, né? Eu lembro que quando estávamos aqui há um tempo atrás e começamos a fazer o Paz aqui, e uma vez eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, a gente saía, levava, né, levava a comida, os alimentos, a palavra lá fora. E um dia eu falei para o pastor assim, pastor, eu quero ao invés da gente levar, eu quero trazer essas pessoas aqui para dentro. Eu quero montar a mesa ali, montar as mesas ali na varanda e a gente buscar eles lá e trazer para cá, a gente servir eles na mesa. Pastor, faz como Deus está colocando no seu coração. E nós fomos lá, trouxemos os irmãos. Foi muito, as pessoas olhando para a gente na 28, a gente andando e os moradores de rua vindo atrás da gente, aquelas pessoas conduzindo as pessoas para cá e elas entrando aqui e as pessoas sentando do lado, perguntando o nome, querendo conhecer a história, servindo a sopa na mesa, sabe, se importando com aquelas vidas. Você acha que é em qualquer igreja que você vai encontrar um pastor que vai estar com o coração disponível para a gente fazer isso? Não é, queridos, porque a primeira coisa que vem, não, mas como é que vai trazer essas pessoas aqui para dentro? Mas como é que vai ficar depois o ambiente? Eu lembro que a gente ia lá para trás, tinha um banheiro lá atrás, a gente levava eles para tomar banho lá, Nisso ficava lá na porta, né, a general Nisso lá, eles entravam, tomavam banho, o próximo, toalha, escova de dente, pasta de dente, missionário, lembro muito missionário nessa época também, missionário Flávio. Cara, isso assim é a essência do evangelho para nós, queridos. Mas isso só foi possível porque eu encontrei na época, e fizemos isso muitas vezes, eco no coração do pastor. Mas tem lugar que o pastor, quando alguém entra, tem lugares que quando entra um morador de rua, a primeira coisa que é instruído a fazer, não, deixa ele bem lá distante. Queridos, nós precisamos estar sedentos pelas almas perdidas, queridos.
Eu tenho falado muito isso também, eu estou lá na igreja do Nova Vida do Riachuelo desde setembro. Eu tenho falado isso muito lá e graças a Deus encontrei uma igreja que tem um coração também movido por essa obra de estar na rua. Nós fomos, há uns 20 dias atrás, nós fomos fazer um paz à noite, né? Lá eles chamam de evangelismo de rua à noite. E, pastor, vamos ali, e umas 12, 13 pessoas, e me levaram a um lugar que eu não tinha o mínimo de conhecimento, Alexandre, que existia perto daquela igreja, uma Cracolândia, um lugar, um galpão abandonado. Gente, assim, é você olhar para aquelas pessoas, mas olhar com um olhar de amor, sabe? Aquelas pessoas se destruindo ali. E nós fomos para lá, e a igreja foi, paramos lá na frente, fomos lá, levamos alimento, levamos roupa, falamos de Jesus, fui lá no meio deles, lá dentro, falei, fiquem aqui, fui lá no meio deles, chamei, eles vieram organizadamente, antes de a gente servir qualquer coisa, junta aqui, vamos orar, oramos, sabe, por eles, entregamos, tudo organizadamente, e histórias vieram a mim. Posso conversar contigo? Posso conversar? E no domingo seguinte, estávamos lá, um senhor que conversei bastante com ele, Alexandre, um pastor, naquela condição de vida, ministério destruído. E eu conversei, um senhor de 70 e poucos anos de idade. E aí convidei ele para estar lá, aí no domingo de manhã, quando chegamos na igreja, estava ele lá. Entrou, tomou um banho, né, Rosane? Se arrumou, tomou um café e estava lá assistindo. Então, assim, a gente precisa de ter essa condução, mas nem todo mundo está disposto a isso. Nem todo mundo, Maurício, está disposto, como você, a entregar parte da sua vida para ir lá para o interior do Pará para falar de Jesus. Nem todo mundo está disposto, queridos. Mas nós vivemos esse tempo e urge que nós façamos isso. E o pastor, queridos, é a figura que tem que conduzir a igreja para isso. Porque se a igreja vê o exemplo do pastor, ela vai fazer. Meu amado, E vou mais uma vez falar um exemplo, pastor, eu tenho que falar porque, assim, às vezes o pastor fica meio constrangido, mas é a verdade. Eu lembro que eu estava aqui nessa igreja, frequentando já há um mês, e eu chegava aqui nos cultos de meio de semana, eu sempre chegava cedo, vinha do trabalho direto, chegava aqui e ficava ali sentado no banco. Antigamente tinham as cadeiras viradas para cá, e o pastor chegava do trabalho. Um belo dia o pastor chegou para mim, uns 3 ou 4 semanas depois, e falou, Anderson, vejo que você chega cedo todo dia, né? Eu falei, pastor, chego cedo todo dia. Ele falou, que bom. Aí ele falou, amém. Aí ele falou assim, vem cá. Aí ele foi lá dentro do gabinete, daqui a pouco voltou ele cheio de panfleto na mão, falou assim, vamos comigo lá para fora para evangelizar. Aí eu, pastor, eu nunca fiz isso. Eu cheio de vergonha, pastor, eu nunca fiz isso. Não, mas vamos lá, eu vou ficar contigo. Ele ficou comigo quase um mês. Toda quarta-feira ele chegava, pegava os panfletos, dava na minha mão. Ele nesse lado do portão, eu do outro lado. E aí eu entregava, a pessoa virava a cara para mim. Ele, é assim, calma, é isso mesmo, faz a tua parte. E ele foi ali comigo, do meu lado, chegava do trabalho, ficava ali comigo até um pouco antes do culto. E aí depois de um mês ele falou, agora você já pode ficar sozinho. E aí eu já estava com outro coração, e eu já chegava, pegava os panfletos, ia lá para fora. E assim, então assim, isso é uma figura de alguém que verdadeiramente tem o chamado do Senhor para conduzir as ovelhas para alcançar as almas perdidas lá fora. Então, queridos, eu sou um privilegiado, e assim como vocês, de ter exemplos da minha vida como esse, para eu possa me espelhar e conduzir a minha vida ministerial. Versículo de número 17, diz assim, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Queridos, aqui Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para aqueles que estavam no seu entorno, preparando para aquilo que iria acontecer, ele disse, olha, ninguém tira a minha vida. Né? É como se ele dissesse, em outras palavras, eu vou ser entregue, eu vou ser crucificado, eu vou ser preso, crucificado, mas espontaneamente. Ninguém tinha poder para pegar Jesus e pendurar no madeiro, se ele assim não quisesse, porque ele era o Deus encarnado nessa terra. Mas espontaneamente ele entregou a sua vida e depois ele reaveu a sua vida ao terceiro dia, com a autoridade dada pelo Pai. O que isso traz para nós que somos chamados por Deus para conduzir as ovelhas do Senhor? Queridos, Jesus venceu a morte, amém? Jesus tem poder para vencer a morte. Então, se ele venceu a morte, queridos, ele pode mudar toda e qualquer situação.
Ele pode fazer toda e qualquer coisa. E isso para nós, como pastores chamados por Jesus, a gente tem que olhar para isso, entendendo isso, a gente saber que um bom pastor, aquele que foi chamado por Jesus, não desiste de nenhuma causa. Eu não posso receber alguém no meu gabinete ou qualquer lugar que seja que venha até mim e diga: pastor, olha, eu fui diagnosticado com uma doença terminal. O médico disse que não tem mais jeito. Eu não posso olhar para isso e dizer: meu irmão, a vida é assim mesmo, Deus tem todo o propósito. Porque tem muitos que dizem isso. Vontade de Deus, não. Eu preciso crer no poder do Senhor para mudar toda e qualquer situação. E eu preciso ser um canal incentivador para essa vida continuar orando, clamando, colocando nos pés de Jesus a sua situação, crendo que Ele pode mudar. Nós temos essa missão do Senhor Jesus, para sermos incentivadores, para que as pessoas possam reconhecer o poder do Senhor Jesus em toda e qualquer situação. Então, você só vai enxergar isso naquele que verdadeiramente tem o chamado, porque quem não tem, querido, quem é esse que o Senhor chama de mercenário, ele vai dar, o discurso vai ser: olha, é a vontade de Deus. Se contenta com isso, se conforma porque é a vontade de Deus. Não, nós precisamos continuar crendo no poder de Jesus, que pode curar, libertar, transformar, pode fazer o que for, porque Ele venceu a morte, queridos. Venceu a morte. Então, não dá para a gente desistir de nada, de causa nenhuma e de ninguém, amém? De ninguém. Outra coisa, não há ovelha que não possa ser resgatada novamente. A gente não pode desistir das pessoas, queridos. O Evangelho hoje vemos algumas dificuldades, as pessoas estão desistindo muito fácil das outras. Eu já dei várias oportunidades. Já recebi, já foi embora, já voltou. E sempre vai e volta. Eu não vou perder mais meu tempo com isso não, queridos. Imagine se Jesus olhasse para a gente com esse mesmo olhar. Imagine se Jesus pensasse da mesma forma. Olha, o Anderson não tem mais jeito não, porque ele peca toda hora eu perdoo e ele peca. A gente precisa ter o exemplo de Jesus, volto a dizer, do começo, é o modelo, queridos. Jesus é o modelo, é o exemplo. Então, não podemos desistir de ninguém. E um bom pastor, ele incentiva aquele que está passando por necessidade, por problema, por dificuldade, a continuar crendo no poder que há no Senhor Jesus. Amém? Versículo 18, versículo 19... Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Meus amados, outra característica de um pastor que foi chamado por Jesus verdadeiramente, é que ele tem que ter plena consciência de que ele não vai ser unanimidade. Jesus não foi. Aqui, quando Jesus começa a ensinar a verdade, a pregar, logo, aqueles que... religiosos da época, os fariseus, como nós lemos aqui, por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Então, no meio daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, muitos se levantavam e diziam: opa, por quê, queridos? E aí, porque Jesus estava levando e ensinando a verdade, e a verdade incomoda, queridos. A verdade incomoda. E aí nós, olhando para os exemplos de Jesus, nós que fomos chamados ao ministério pastoral, nós precisamos entender que nós não vamos ser unanimidade, nem nas nossas igrejas. E nós não temos que buscar ser unanimidade, porque quando eu quero ser unanimidade, eu deixo de pregar a verdade. Quando eu quero ser unanimidade, eu quero que todo mundo goste de mim, que receber tapinha nas costas de todo mundo, eu vou acabar negociando com a verdade, e a verdade não pode ser negociada. Eu preciso pregar a verdade de Cristo, eu preciso falar o que o Senhor me manda falar, assim como o pastor sempre fez aqui: doa a quem doer. Não precisamos ser grosseiros com ninguém, mas nós não podemos deixar de pregar o evangelho genuíno, a verdade que exorta também, mas que edifica. E, infelizmente, pessoas por quererem notoriedade, e aí eu volto lá para a figura do mercenário, por quererem notoriedade, por quererem aplausos, por quererem ser vistos por todo mundo, como: olha aqui, poxa, olha esse pastor, olha, esse é uma bênção. Estão deixando de falar a verdade. Estão escolhendo palavras para falar a verdade e muitas vezes estão manipulando essa verdade. Não somos unanimidade. Por mais cuidado e amor que a gente tenha pelas vidas, a gente precisa pregar a verdade. E muitas vezes pessoas não vão gostar de ouvir a verdade. E aí, queridos, paciência, eu costumo dizer isso, paciência. Quantas situações nesses 5 anos que fiquei aqui eu não vi de pessoas
apesar de todo amor do pastor Gama, que nós conhecemos, que é um pastor amoroso, por pregar a verdade, muitas vezes pessoas não gostaram e foram embora. Ou até tentaram se levantar contra. Mas a verdade prevalece, queridos. Está o pastor aqui, 16 anos dessa igreja. E aqui o pastor, 16 anos está. Por quê? Porque ele nunca negociou com a verdade. Porque se tivesse negociado com a verdade, já não estaria mais aqui. Já tinha sucumbido. Mas em nome de Jesus, e graças a Deus, ele está aqui e nunca negociou com a verdade. E aí o versículo 20 diz assim: muitos deles diziam, ele tem demônio, enlouqueceu, por que vocês ouvem o que ele diz? Aqueles fariseus, aqueles religiosos estavam levantando falso contra o Senhor, estavam querendo fazer com que descredibilizar aquilo que o Senhor ensinava, que Jesus ensinava. Da mesma forma, queridos, quando nós pregamos a verdade, haverão situações em que pessoas tentarão descredibilizar aquilo que nós estamos pregando. Mas faz parte, querido, da nossa missão. O que isso não pode fazer no nosso coração, que fomos chamados pelo Senhor, é nos desmotivar a continuar pregando a verdade. Porque sabe o que acontece? Porque quando a nossa persistência em continuar a falar a verdade, ela vai transformar corações. No primeiro momento vai ter coração duro que não vai receber, mas a nossa continuidade, a nossa perseverança vai fazer com que outros venham a ouvir. E aí, encerrando, o versículo 21 diz assim: outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Jesus não negociou com a verdade, ainda que estivessem muitos se levantando contra ele. Mas ele persistiu, e muitos daqueles que estavam na multidão começaram a crer no Senhor Jesus pela persistência de pregar o Evangelho. Nós, pastores chamados por Cristo nessa terra, precisamos persistir em pregar o Evangelho da verdade, o Evangelho que fala também do inferno, porque tem gente tirando, parece que está tirando isso do Evangelho. Parece que não tem inferno, Alexandre. Tem pessoas hoje que estão... Não posso falar de inferno no altar. Tem que falar, queridos. Tem que falar o que a palavra diz. Tem céu, mas tem inferno. E aquele que não se conduzir segundo a direção de Deus, não tem outro caminho. Mas quando a gente, queridos, fala a verdade e prega, os corações vão sendo quebrados, quebrantados. A resistência começa a cair. E sabe o que vai fazer com que, de fato, as pessoas possam olhar para o Evangelho com esse olhar para muitos, de a última opção, quando na verdade é a única, mas muitos olham como a última opção, é o exemplo daquele que está ministrando sobre a sua vida. Aqui, olha o que os homens, repetindo o que ele diz: será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Aqueles que esses que acreditaram estavam testemunhando daquilo que Jesus vinha fazendo, do poder de Deus que estava sobre o Senhor Jesus fazendo, curando, libertando, transformando. Por isso, o exemplo, queridos, é a ferramenta mais forte que nós podemos ter como líderes nessa terra. Não adianta a gente pregar com palavras bonitas, estávamos falando disso, né, Maurício? Não adianta ter uma palavra bonita, um discurso bonito, se o seu exemplo não traduz aquilo que você está ensinando. Glória a Deus, eu glorifico a Deus mais uma vez pela vida do pastor Alexandre Gama, por Deus ter colocado ele na minha vida, na vida da minha família, como meu pastor. Eu falo isso e em todo lugar que vou, eu não vou deixar de falar. O bispo sabe disso, eu falo isso: bispo, eu te amo, você é um exemplo para mim. Mas o meu pastor é o pastor Alexandre Gama. É o pastor, foi aquele que o Senhor colocou na minha vida para poder fazer com que as coisas acontecessem. Havia um ministério a se cumprir na minha vida, havia uma promessa sobre a minha vida desde os meus 16 anos de idade para ser um pastor. E na época nem crente era, eu fui me converter com 28 anos de idade, nem acreditava nisso, Maurício. Mas uma serva de Deus que trabalhava na minha casa com a minha mãe, uma vez disse isso para mim: olha, Deus me deu um sonho e viu você num altar, com um terno preto, com uma gravata vermelha, pregando num púlpito de madeira, pregando a palavra de Deus. E sabe quando eu lembrei disso, pô? Primeira vez que eu preguei aqui nesse lugar, de terno preto, de gravata vermelha, no púlpito de madeira, era ali o púlpito naquele lugar. E na hora Deus me trouxe à memória, eu quase que não consigo falar nada, olhando para o pastor, assim, e Deus me trouxe à memória aquela promessa de lá de trás, que foi se cumprir por intermédio da vida do pastor.
Então eu glorifico a Deus, pastor, mais uma vez pela sua vida, pela vida da Lu, assim, que são nossos amigos, pessoas que nos abraçaram e até hoje, né? Temos esse amor, esse carinho, essa comunhão, essa família que tanto amamos e a gente sabe que tanto nos ama também. Amém, queridos? Glória a Deus.